Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Professor Helder, professor aqui do Farmaconcursos, professor de curso de farmácia, sou perito criminal de carreira, professor universitário. Estamos aqui para trabalhar um dos assuntos que são mais cobrados nos concursos na área farmacêutica, que é a parte de assistência farmacêutica, né? Assistência farmacêutica, que é uma das formas de atuação do farmacêutico, que é o chamado cuidado do ciclo logístico, né? Então já vou até colocar adiantando a vocês aqui, ó, ciclo logístico. Logístico. Pronto. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque a assistência farmacêutica, ela é diferente de atenção farmacêutica. Eu fiz um módulo aqui para o curso sobre atenção farmacêutica, tá certo? Então, na atenção farmacêutica, você estuda os cuidados com o paciente, como evitar os problemas relacionados aos medicamentos, se identificados como que esses PRMs podem ser solucionados, né? E isso é atenção farmacêutica. Mas assistência farmacêutica, como o próprio nome fala, assistência de assistir. É como que você vai assistir os serviços de saúde de produtos farmacêuticos. É isso que significa assistência farmacêutica. E como todo ciclo logístico, você tem que ter um responsável técnico, alguém que tem um conhecimento para prover qualidade, né? E o responsável técnico para prover os serviços de saúde de produtos farmacêuticos é o farmacêutico, perfeito? Então, quando a gente fala em assistência farmacêutica, é como darmos assistência de produtos farmacêuticos aos serviços de saúde. E aí nós podemos pensar nos hospitais, nas clínicas, os laboratórios, as drogarias, as farmácias de manipulação. Para que esses serviços tenham esses produtos armazenados, garantindo a qualidade que é fornecida pela indústria que o produziu, você tem que ter um responsável técnico. Por isso que você tem em drogaria, farmacêutico, você tem em laboratório, farmacêutico, farmácia de manipulação, farmacêutico, distribuidora, farmacêutico, perfeito? Então você tem alguns políticos que, de vez em quando, volta, né, de tempos em tempos, vem com algumas ideias mirabolantes, do tipo, vamos vender medicamento em supermercado, vamos vender medicamento em posto de gasolina. Não, porque a legislação exige qualidade desses produtos. E para ver qualidade, uma das formas é você ter a provisão desses serviços por RT, porque é o RT que vai garantir ali que a documentação está correta, que os produtos estão armazenados de forma correta, porque ele tem um conhecimento técnico, científico sobre o processo de degradação e de produção, porque só quem sabe produzir é que sabe avaliar os pontos críticos da produção. Então, no medicamento, é o médico que sabe produzir medicamento? Não. É o químico? Também não. É o nutricionista? Não, é o farmacêutico. Então, é um farmacêutico que conhece os pontos críticos da produção, sabe avaliar quais desses pontos podem gerar problemas ou desvios de qualidade, e aí ele tem como avaliar. Perfeito? Feita essa introdução, então vamos começar então. Bom, é importante sabermos que a Lei 8080, a Lei do SUS, fala, né, lá nas suas diretrizes, né, no campo de atuação do SUS, fala em formulação das políticas de medicamento. E o mesmo texto informa que o setor saúde tem responsabilidade pela execução das ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, já vem da própria diretriz do SUS a necessidade de um controle de medicamentos. Temos alguns marcos regulatórios, né? A Política Nacional de Medicamentos, ela fala em garantir a necessária segurança, eficácia e a qualidade dos medicamentos. Promoção do uso racional de medicamentos. Promoção
da produção de medicamentos, fomento à produção pública de medicamentos, acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais, a Rename, tá certo? O que é Rename? São medicamentos que irão atender às necessidades prioritárias de saúde da população. É uma listagem mínima de medicamentos que dão cobertura geral, né, a maior parte das patologias que assolam a população. É lógico que aqui nós não estamos considerando os medicamentos de alto custo, né? Porque existe também, nós temos que levar, deixa eu abrir uma tela aqui, é o seguinte, vamos fazer um adendo aqui constitucional. Quando você estuda direito constitucional, você tem lá os direitos fundamentais, né? Aí são os direitos do cidadão. Aí você tem lá a saúde, não é verdade? Educação, não é isso? Segurança, né? Qualidade de vida, né? E por aí vai. E lá na saúde, artigo 196 da Constituição Federal fala que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, se é dever do Estado, então ele tem que prover a população de saúde. O problema é que existem tratamentos de saúde porque a indústria farmacêutica ela trabalha com um viés de lucro. Óbvio, toda indústria visa lucro. Existem alguns medicamentos que o seu custo é muito alto, são chamados medicamentos de alto custo, tá? E muitas das vezes este custo ele pode inclusive desequilibrar o caixa econômico do Estado. O caixa econômico do Estado. Então a gente fica agora num conflito que é o seguinte: será que o tratamento de uma pessoa ele pode desequilibrar o tratamento de toda a população? Isso é uma pergunta que é feita, tá certo? A segunda pergunta: será que eu posso deixar esta pessoa sem tratamento pelo fato de ser de alto custo? Então, para responder essas perguntas, existem algumas teorias dentro do direito constitucional, tá certo? Que visam dar frente justamente a tentar solucionar este tipo de conflito. Porque nenhum e nem outro. Não. Você não pode deixar essa pessoa desguarnecida de tratamento. Não pode. E outro, você também não pode fazer que o tratamento desta pessoa desequilibre o tratamento de todas as outras. Tá certo? Quebrando o Estado por falta de recursos. Tá certo? Então existe uma chamada teoria do mínimo existencial. Teoria do mínimo existencial. Né? E essa teoria do mínimo existencial vai justamente tentar dar resposta a esse conflito, explicando que não, realmente o Estado ele tem que prover a todos com um mínimo necessário que dê para gerar saúde. Então, por exemplo, o mínimo existencial ele vai dar resposta a essa situação, por exemplo, com a criação da Rename. Certo? E aí, quando a Rename não consegue resolver esse conflito, aí você judicializa. Por isso que a gente fala em judicialização da saúde. Ok? Então, essa é uma das teorias que estão relacionadas aí a medicamentos. A teoria do mínimo existencial, tá certo? Bom, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica ela foi definida pela Resolução 338 de 2004, pelo Conselho Nacional de Saúde, né? E foi aí aprovada na primeira Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, é um marco regulatório, ok? Bom, é importante então sabermos que a medicina só pode ser exercida com eficácia quando a gestão de medicamentos é eficiente.
e somente quando a estrutura para a atenção à saúde aceitar o farmacêutico como membro vital da equipe de saúde. Então, realmente, prover a população com os medicamentos que fazem frente aos males que o atormentam é prover a população de saúde, tá certo? A gestão de medicamentos vai ser objeto de estudo da assistência farmacêutica, gestão de medicamentos, logística, né? A logística. Então, logística e gestão são as palavras-chave quando a gente fala em assistência farmacêutica. Quando a gente fala de atenção farmacêutica, nós falamos de cuidado. Cuidado, ok? Bom, então aqui, imagem de um farmacêutico, tirei do site da Hipolabor, indústria farmacêutica, sem conflito de interesse. Hipolabor não está me patrocinando, só mostrando aí o farmacêutico de frente ao paciente, fazendo uma dispensação orientada, tá certo? O que é assistência farmacêutica, né? É um conjunto de atividades relacionadas ao medicamento para apoiar ações de saúde para uma comunidade. O profissional atua em todas as etapas, desde a pesquisa de um novo medicamento até a sua chegada aos usuários. Então, o ciclo do medicamento, né? Então, vamos pensar aqui no ciclo do medicamento. Ciclo do medicamento. O ciclo do medicamento ele começa com a pesquisa. É quando o pesquisador está lá pensando, eu poderia usar, desenvolver um medicamento para tal patologia. Então começa com a pesquisa até o descarte daqueles produtos que não foram utilizados. E aqui você tem todas as fases, né? As fases pré-analíticas, analítica, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, né? Até a parte de farmacovigilância, né? E aí aqui você vai pensar, né, nesta fase, que é a fase antes da produção industrial, e depois você tem a fase pós-indústria, fase industrial, né, e a fase pós-indústria, fase pós-indústria. Então essa aqui é a pré-indústria, pré-industrial, né? Aí na fase industrial você tem a pesquisa, quarentena, controle de qualidade, distribuição, não é verdade? E a fase pós-indústria, que é justamente quando o medicamento já está em contato com a população. Tá certo? Bom, a assistência farmacêutica ela se desenvolve em fases. Que fases são essas? Então, desenvolvimento do fármaco, né? Então, é quando você desenvolve a molécula, né? E o desenvolvimento da molécula tem várias etapas, né? Então você pode fazer ela, vamos colocar aqui, desenvolvimento do fármaco. Desenvolvimento do fármaco. Aí você tem aqui o desenvolvimento da molécula, né? Aí esse desenvolvimento da molécula pode ser por modelagem molecular, né? Podem ser por química farmacêutica, tá certo? Pode ser por biotecnologia, né? Biotecnologia, e aqui você pode ter, na biotecnologia, você pode pensar em tecnologia do DNA recombinante, você pode pensar em clonagem, pode pensar em escravização bacteriana e por aí vai. Tem várias técnicas, tá certo? Na modelagem molecular, você vai escrever programas de computador que vão simular reações químicas, situações ambientais. A química farmacêutica, que você vai aproveitar produtos da natureza, vai aproveitar lá os grupos farmacofóricos, né, que são os esqueletos moleculares que podem dar origem a novas moléculas. Você pode pensar na botânica, e na botânica ela buscar na natureza moléculas
de origem vegetal. Você pode, inclusive, usar moléculas de origem animal também para poder ter base molecular, né? E esse é o desenvolvimento do fármaco na molécula, perfeito? Uma vez que você venceu a molécula, aí você tem os testes celulares. Testes celulares. Por quê? Porque você vai testar a molécula em uma célula. Mas você vai testar isso em ambiente controlado. Então, o teste celular pode ser in vitro ou in vivo. In vitro, você vai fazer em bancada, tubo de ensaio, placa de Petri, ou seja, você faz um ambiente controlado. In vivo, você vai testar em modelos animais. Modelos animais que apresentem os sistemas corpóreos parecidos com o sistema humano. Então, por exemplo, eu posso testar em porco. Por que posso testar em porco? Porque o porco tem órgãos parecidos com o do ser humano, por exemplo, o fígado. Eu posso testar em cães, né? Por exemplo, existem raças de cães que a pele é muito próxima. Coelho, por exemplo. Produtos dermatológicos e cosméticos, geralmente a gente testa em coelho, né? Testa em coelho por quê? Porque os produtos dermatológicos, você testando em coelho, ele tem uma possibilidade de replicação de resposta muito parecida com a do ser humano. Porque para você vir a testar em seres humanos, teste em seres humanos, você tem que vencer Comitê de Ética em Pesquisa. Aí já são as chamadas fases clínicas. Estas fases que nós estamos falando são fases pré-clínicas. São antes da gente testar no ser humano. Então a gente testou em modelos animais, por exemplo, cães da raça Beagle. Também produtos dermatológicos nesses cães. Tem uma reciprocidade de informação, né? A replicação de informação é muito parecida com a de seres humanos, né? A gente pode testar em ratos. Aí nós vamos pensar nos hamsters, né? Podemos testar em macacos. Aí nós vamos pensar na raça Rhesus. Então são animais que possuem sistemas biológicos muito semelhantes com os dos seres humanos. Vencemos a fase pré-clínica e a gente vai para a fase clínica. Fase clínica. Certo? Aí na fase clínica nós temos a fase 1, né? Teste clínico 1, 2, 3 e 4. Né? Então, na fase 1, né? Estou dando só uma ideia básica aqui, tá? Só para ilustrar. Na fase 1, são aqueles testes que são feitos, tá certo? Controlados, com poucos indivíduos normais. Então, vocês tem os centros, né? Aí os centros médicos, né? Centros de equivalência, bioequivalência. Então você vai internar um indivíduo sadio e aí esse indivíduo sadio vai começar a usar esse medicamento que já foi testado lá nos animais, já foi testado, tá certo? In vitro, in vivo. Aí passou da fase 1, você vai para a fase 2. Aí nessa fase 2 aqui, você já vai identificar uma quantidade maior, muitos indivíduos normais. Aqui eu já vou definir os parâmetros de toxicidade. Aqui é para eu definir os parâmetros de eficiência da molécula. Ou seja, eu quero definir aqui a concentração sérica que determinará o efeito terapêutico. Aqui eu já vou determinar a concentração que vai determinar o meu DL50, o meu DL90, são as doses letais, tá certo? Aí eu vou para a fase 3. Na fase 3, eu já vou testar em indivíduos doentes, né? Então já testo em indivíduos doentes, os indivíduos que já têm aquela patologia. E é nesse momento que eu faço o registro da molécula junto ao órgão sanitário, no caso aqui no Brasil, a Anvisa. Eu faço os testes de biodisponibilidade, os testes de bioequivalência, tá certo? Testei, foi aprovado, o medicamento vai ser vendido no mercado e vai para a fase 4, que é a de farmacovigilância,
que é justamente onde eu vou identificar os efeitos adversos, os problemas relacionados aos medicamentos, as reações adversas a medicamentos. Perfeito? Então, é basicamente assim que funciona, tá certo? Muito bonito, tá certo? É o desenvolvimento do fármaco, com todas as suas nuances. Aí, tá. Essa é a fase pré e fase industrial. Aí, quando tem a fase industrial, você tem um processo, uma vez que a Anvisa autorizou, aí você começa o processo industrial para vender o medicamento no Brasil. Aí começam a gente analisar conservação, controle de qualidade, eficácia terapêutica, segurança, acompanhamento e avaliação da utilização, obtenção e difusão de informação sobre o medicamento e, por último, educação continuada aos outros profissionais de saúde, aos pacientes e à comunidade. Então, a assistência farmacêutica, ela engloba todas essas nuances, tá certo? Características do processo pré-industrial, processo industrial, processo pós-industrial, puxando as características do processo industrial, garantindo, né, pegando as informações de garantia que o fabricante identifica e tenta manter esses parâmetros de qualidade no local de armazenamento daquele medicamento. Então, se o local de armazenamento é uma drogaria, então você vai tentar manter na drogaria. Se é numa distribuidora, então você vai manter na distribuidora os mesmos parâmetros da indústria. Se é numa farmácia hospitalar, também. Se é uma drogaria, também. Se é na farmácia de manipulação, também. Se é na casa do paciente, também. Então, quando você pega lá no rótulo do medicamento, tá lá dizendo que ele tem que ser armazenado de 2 graus a 8 graus Celsius. É um medicamento termolábil. Então, você vai orientar esse paciente que ele não pode guardar o medicamento, por exemplo, no banheiro. Tem que guardar em geladeira a esta temperatura. Agora, se lá está falando na bula do medicamento, que é um medicamento fotossensível, você não pode colocar esse medicamento em contato com a luz, por exemplo, qualquer tipo de luz. Se ele é fotossensível, ele vai reagir. Perfeito? Então é esse tipo de informação que a assistência farmacêutica ela vai prover desde que o fabricante informe, né? Então, eu coloquei aqui o conceito tirado da resolução 338 do Conselho Nacional de Saúde, com definição de assistência farmacêutica. Então, o que é assistência farmacêutica? Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva de obtenção de resultados concretos e melhoria da qualidade de vida da população. Então, assistência farmacêutica, ela é diferente de atenção farmacêutica, e eu venho colocar de novo isso, lembrar que são duas disciplinas, né? Você tem a disciplina de assistência farmacêutica na graduação, você tem a disciplina de atenção farmacêutica na graduação. Então vamos colocar aqui. Quem é o foco de estudo da assistência farmacêutica? É o medicamento. Quem é o foco da atenção farmacêutica? É o paciente. Esse é o medicamento. Tá certo? Método de estudo. Método de estudo. O método de estudo da assistência farmacêutica. Na assistência farmacêutica, isso aqui tudo que a gente colocou. Pesquisa, desenvolvimento, produção de medicamentos, desde a seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia de qualidade, até o acompanhamento e avaliação de sua utilização. Quem é a metodologia de estudo da atenção farmacêutica? São aquelas metodologias que a gente estudou de acompanhamento farmacoterapêutico. Perfeito?
Então, são ciências distintas, né? Então, assistência farmacêutica envolve pesquisa, desenvolvimento, produção de medicamentos e insumos, seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia de qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização na perspectiva da obtenção de resultados concretos e melhoria da qualidade de vida. Ou seja, é uma atividade multiprofissional. Nós temos o envolvimento de farmacêuticos, temos o envolvimento de biólogos, químicos, físicos, né? Além de outros profissionais, tá certo? Porque na assistência farmacêutica você tem as técnicas industriais. Então a gente tem farmacêutico, biólogo, químico, físico, engenheiros, né? Os profissionais de informação, né? Os cientistas de informação e por aí vai. Bom, o ciclo da assistência farmacêutica, ela passa por essas engrenagens que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, nós temos a seleção de medicamentos, a programação, que é você fazer o detalhamento do plano de ação, de como é que vai ser feito aquele processo de produção, a aquisição dos produtos, né? No caso, a programação, se já é um produto acabado, por exemplo, você é o farmacêutico de uma farmácia hospitalar, já vem um produto acabado, pronto. Então, a programação relacionada a compras, relacionada a pagamento, relacionada à recepção, relacionada a ter um espaço físico, não é verdade? Ao dia de recepção desse material, não é verdade? Agora, se é numa indústria, a programação é em recepção da matéria-prima, na embalagem, de conferência, de armazenamento dessa matéria-prima, né? Da programação de entrada e saída e por aí vai. Tá? Bom, então fez a seleção, né? Aquilo que eu vou comprar, faço a programação de pagamento, de recepção, recebo esses produtos, armazeno eles, armazenagem, distribuição, quer dizer, se eu tenho uma farmácia hospitalar e eu tenho farmácias satélites, então eu tenho que fazer a distribuição dos medicamentos às farmácias satélites. Se eu tenho uma rede de drogarias e eu tenho um centro de distribuição, então eu vou fazer a distribuição para essas drogarias da minha rede. Dispensação, que é a entrega do medicamento ao profissional de saúde ou ao paciente. E a farmacovigilância, que é o monitoramento desse produto no mercado. Ok? Isso nós chamamos de ciclo da assistência farmacêutica. Esse ciclo, ele se baseia, né, o seu pilar se baseia em, né, a sua base, né, se baseia em 3 pilares, que é a gestão, capacitação e informação. Gestão, controle. Quando a gente fala em gestão, a gente fala em controle. Sem controle, tem desperdício. E como a assistência farmacêutica mexe com um bem precioso, que é medicamento, que é dinheiro, então gestão é importante. Capacitação, treinamento, porque o treinamento leva à especialização. E a especialização leva a menos desperdício. Informação, porque a informação gera qualidade no trabalho e a qualidade, ela gera menos desperdício, ok? Então vamos parar por aqui, finalizando então esse módulo 1 de assistência farmacêutica. A gente comentou então sobre os conceitos de assistência farmacêutica. Os próximos módulos nós vamos dar continuidade aí a essa área de estudo para concursos públicos. Muito obrigado, até mais.